Bom, aproveitando a presença aqui em Curitiba do professor Raoni Rocha, né, da Unifei Itabira. Né? Raoni, você tem trabalhado, está virando uma estrela do blog, mas... coisa dos meus alunos. Mas está muito legal aqui o trabalho. E você tem trabalhado, falando há pouco, um foco de pesquisa na questão dos indicadores de segurança das empresas. Você podia primeiro se apresentar e comentar um pouco sobre esse trabalho que está desenvolvendo? Então, sou Raoni, eu sou professor da Unifei de Itabira, do curso de Engenharia de Saúde e Segurança, estou na coordenação do curso atualmente. Rapidamente, é um curso, uma nova engenharia, né, que começou em 2010, teve a primeira turma formada em 2014 e teve um processo aí de mais de 5 anos de credenciamento dessa nova engenharia dentro do sistema CONFEA-CREA, porque não é simples, né, a gente criar uma nova engenharia, principalmente se tratando de engenharia que trabalha com um nicho de mercado já bem delimitado, que é a engenharia de segurança, né, em nível de pós-graduação, mas que a gente já sabe, você é um mestre nisso, todos os limites que a engenharia de segurança tem, a clássica, a tradicional, e a ideia desse curso é poder ultrapassar um pouco essa linha aí. Então a gente está atualmente em nível de graduação refletindo muito sobre as questões da gestão da saúde do trabalhador e da gestão da segurança dos sistemas sociotécnicos. O meu trabalho de pesquisa, essencialmente, se dá muito junto com os grandes parceiros aí que a vida me proporcionou, que é o Chicão, o professor Francisco Lima lá na UFMG, o Francisco Duarte na UFRJ e outros colegas como você, como o Rodolfo, o Eugênio da Fundacentro e tantos outros aí. E o trabalho prático mesmo de desenvolvimento de pesquisa e de campo eu faço muito com o Francisco Lima e com o Francisco Duarte, né? Com trabalhos na Petrobras, as plataformas de petróleo, sobre segurança, na CEMIG também, empresas do setor elétrico e atualmente também alguns trabalhos dentro da Vale, na mineração. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito fortemente, refletido muito fortemente há um tempo já, por influência inclusive do François Danelou, que foi meu orientador no doutorado e que é um grande parceiro, vindo sempre no Brasil através do Instituto por uma Cultura de Segurança Integrada, o INSI, que a gente já desenvolvia algumas questões no setor elétrico lá na França, desenvolvendo muito essa questão do que é uma gestão de segurança e pode ser eficiente no sentido de aproximar as ferramentas de gestão que são desenvolvidas com a realidade operacional da segurança dos trabalhadores de campo, né? A gente vê que existe hoje, em boa parte das empresas, uma ruptura muito delimitada de uma lógica da gestão muito própria, com ferramentas específicas da gestão, com uma linguagem específica da gestão, e aí eu estou falando da gestão da segurança especificamente, né? Vamos colocar a direção da empresa junto com o RH, junto com o SESMIT, né? E as ferramentas que esse grupo desenvolve para poder gerir a segurança da organização, e isso muitas vezes está muito distante da realidade viva dos operadores no campo, numa plataforma de petróleo, numa indústria do setor elétrico, na indústria da mineração e no setor de serviços e no mundo do trabalho de uma maneira geral. E o que a gente tem feito muito atualmente é através de pesquisação, de pesquisa prática, de estando no campo e fazendo um levantamento de situações de trabalho, é questionar todos esses indicadores ou esses métodos, ferramentas de gestão, produção de regras e tudo mais que não condizem com a realidade dos operadores, né? A questão dos indicadores especificamente,
eu dei essa volta toda para chegar aqui, para contextualizar um pouco, é no sentido da gente entender que as taxas que são fabricadas dentro das empresas, os controles epidemiológicos de afastamento, de acidente, através de taxa de frequência, né, que é número de acidentes sobre a hora homem trabalhada, né, ou taxa de gravidade, número de dias perdidos sobre a hora homem trabalhada. Então, uma série de problemas atrás da produção desses índices, desde subnotificação, desde o problema talvez mais determinante disso tudo, que é a notificação realmente dos acidentes, né? Que a gente sabe que é registrado está muito distante do que acontece no campo, né? Outro dia, conversando com um colega do sindicato do setor elétrico, ele trouxe contando um caso falando que eles recebem muita denúncia anônima de elicitários, né, sobre acidentes que não são registrados, e eles receberam um outro dia e falaram, tem uma pessoa que sofreu um acidente grave, não foi emitida CAT para esse acidente, ele está lá no João 23, pode ir lá que vocês vão encontrar. E aí chegou o pessoal do sindicato lá, na hora que perguntou, contou o caso para a recepcionista, na hora que perguntou, tem alguém aí nessa situação? Ela perguntou qual dos dois. Tinham dois, não era um só. Porque muitas vezes eles entram até como queimado, como queimadura doméstica, e aí não entra como acidente de trabalho. Então nem emite CAT para isso. Então essa questão da subnotificação é uma questão muito presente, muito séria, né? Então a gente está pegando situações extremas, mas isso daí acontece em vários níveis, né? É quase folclórico, mas eu lembrei de uma situação lá em Minas Gerais, relatada por Mário Parreiras, que numa visita de auditoria na empresa, estava na equipe, estava no serviço de segurança, quando chegou alguém que não tinha visto que eles estavam lá, para perguntar onde colocaria o trabalhador que estava com a perna quebrada. É para não chorar, né? É impressionante. Mas esse dado, essa questão, afinal de contas, assim, o que a gente observa, né, quando a gente procura fazer segurança, né? Talvez essa condição dela se apoiar no registro de eventos, de ocorrências negativas, que são quase que a negação da segurança, é uma das dificuldades, né, para quem tem que fazer a gestão da segurança. Vocês têm trabalhado, procurado estimular essa discussão do que é a segurança? Totalmente. O caminho que a gente está construindo é exatamente esse. De um lado, questionar muito essas taxas, né? Então, taxa de gravidade, taxa de frequência, pirâmide de Bird também, né? Que é uma coisa que o pessoal usa como se fosse uma solução mágica que ilumina as situações para a gestão do que acontece no campo, né? E aí já tem muitos questionamentos de pirâmide de Bird também, na medida até o próprio INSI traz também, né, que essas questões de que os mecanismos que geram pequenos acidentes mais cotidianos, com uma taxa de frequência, uma frequência maior, na verdade, né, eles são muito distantes num gráfico dos grandes acidentes muito graves, né, que podem ter consequências, impactos grandes, que não dá para a gente pegar esses dois eventos de naturezas tão diferentes e jogar tudo no mesmo pacote e considerar que são mais ou menos as mesmas coisas dentro, por exemplo, da pirâmide de Bird, que é o que a pirâmide de Bird faz, né? Que ela mostra que se a gente reduzir a base, que são os pequenos acidentes frequentes, a gente consegue reduzir um acidente de processo, uma grande catástrofe, na verdade. Então, assim, por um lado, a gente questiona muito isso, né? Critica muito, e por outro lado, a gente tenta construir, né, um caminho e um diálogo, na verdade, com a gestão dentro dessas empresas, no sentido mesmo do que você está trazendo aí, da gente entender que um acidente, um quase acidente, ou mesmo um incidente, é uma combinação muito peculiar, né, muito singular de uma série de eventos que gerou, num determinado momento, uma não conformidade, né?
e que aquilo ali, aquela combinação não vai se repetir mais. Então, são normalmente eventos passados, né? Então a gente tem um olhar retrospectivo e eventos que trazem algum prejuízo ou de quase prejuízo, né? E isso a gente sabe que é só a pontinha do iceberg dentro da situação da vida cotidiana de todo mundo, né? Porque a gente tem uma série de situações no dia a dia que o sujeito quase quase aconteceu um acidente, né? Ele errou, ele violou uma regra, muitas vezes porque a regra não condiz com a realidade, a não conformidade quase apareceu, mas ele conseguiu recuperar o erro dele, passou por cima. No final do dia, isso aconteceu o dia inteiro, no final do dia não teve problema nenhum, não gerou acidente, não gerou situação problemática, a taxa de produção foi atingida na meta e ninguém fica sabendo de nada que aconteceu durante o dia. A propósito desse teu exemplo, eu queria retomar. Você tinha comentado antes essa tentativa do diálogo entre a lógica da gestão de segurança e a lógica da produção propriamente dita, da atividade, né, das pessoas no seu trabalho. A propósito disso, eu estava lembrando que você foi uma das pessoas que nos ajudou a traduzir e a divulgar aqui no Brasil um dos cadernos produzidos pelo ICFI, dos fatores humanos e organizacionais da segurança, que tem como uma das principais características para a gente que discute a segurança o fato de que tem ali todo um curso, todo um material, todo um conteúdo relacionado ao pensar a segurança, onde a contribuição do trabalhador, a contribuição do operador é apresentada como a contribuição de quem faz a segurança, de quem faz a confiabilidade, a contribuição humana para a segurança, rompendo com a velha lógica de que a gente, para falar do mesmo tema, ia falar do ato inseguro, do erro do trabalhador. Essa abordagem tem conseguido ser trabalhada nessas empresas com quem você está atuando, e mesmo no curso que vocês estão montando, como que está sendo a utilização desse olhar? Então, Pará, assim, eu percebo que, por um lado, vários gestores que a gente tem conversado já perceberam o limite do sistema que eles mesmos produzem. Muitos reconhecem isso, muitos sabem que a gente chegou num limite que o SESMIT não dá conta mais de gerir. As pessoas estão afastando, continuam se afastando do trabalho, principalmente os gestores com mais experiência falam muito isso, o perfil as pessoas não só continuam afastando, mas o perfil do adoecimento mudou, porque essa questão do risco psicossocial, do desenvolvimento de estresse, de depressão, afasta muito, né? Em algumas empresas complexas, industriais, a primeira causa de afastamento é a depressão. Então eles reconhecem que tem muito afastamento, o perfil mudou e que os acidentes continuam acontecendo. Mas a gente vê como que é difícil dialogar com esses gestores à medida que a gente sai só dessa questão do reconhecimento de que a coisa já chegou no limite para partir para outros caminhos e outras construções, porque realmente isso exige muita coisa, né, da gestão. É muito mais fácil para o gestor ele ficar dentro do escritório dele produzindo os indicadores, que é o que... E a gente não condena isso, porque a gente sabe que o sistema funciona assim. Ele só faz isso porque o gestor acima dele pede que ele faça dessa forma e a direção pede. Quer dizer, é um sistema de produção de indicador gigantesco nas empresas que a gente chega a ser muito irônico, né? Porque isso está muito distante da realidade profissional. De certa forma, exagerando um pouco a minha fala aqui, é uma grande hipocrisia, na verdade, né? Porque é um sistema de produção de números que não tem qualquer conexão com a realidade dos operadores, né?
me lembro de uma situação em cima de uma plataforma de petróleo, a gente fazendo essa discussão, e a plataforma de petróleo é um ambiente particular, porque está todo mundo ali, então até os gestores são operacionais, diferente dos outros ambientes em que, no máximo, um nível de gestão que é a supervisão ali, que pode ter algum contato mais direto com o campo, o resto do pessoal, em geral, está dentro dos escritórios. A plataforma de petróleo está todo mundo mais ou menos ali, até o GEPLAT, que é o gestor máximo ali, ele está no campo o tempo inteiro. E numa dessas discussões, dos operadores de produção falou assim, olha, ele pegou um manual de segurança da plataforma, que é um tijolão desse tamanho, e falou assim, ó, isso daqui não serve para nada. Isso aqui não tem nada a ver com o que está escrito aqui com o que eu faço durante o dia. Se o pessoal quiser fazer um manual de segurança que a gente respeite e que tenha relação com o que a gente faz, chama a gente para poder fazer, que a gente ajuda a fazer. Aí a gente faz um manual de segurança que tem a ver com o nosso trabalho. Porque isso daqui não tem nada a ver com o que a gente faz. Então esse é muito difícil os gestores partirem para esse outro caminho, porque reconhecer, muita gente reconhece. O que a gente tem feito, na verdade, é tentar construir esses novos caminhos aí, refletir sobre eles, no sentido de pensar essas possibilidades mesmo, né? Da gente pensar, por exemplo, o que é um DDS hoje, né? O Diálogo Diário de Segurança. As empresas falam que faz, né? O discurso da segurança está presente, né? Segurança em primeiro lugar, a gente faz o DDS, o operador tem direito de recusa e tudo mais. Aí a gente chega lá e a gente vê que um DDS é um sistema normalmente unilateral, né, de um técnico de segurança, ou um supervisor, ou uma pessoa que não tem nada a ver nem com segurança, às vezes um gestor de RH, alguém da enfermagem do trabalho, enfim, que vai falar sobre um assunto específico que pode ser dor de cabeça, que pode ser alcoolismo, que pode ser um vídeo sobre acidente de trânsito, que são assuntos legítimos, ninguém tem dúvida nenhuma. O problema disso é que as pessoas não falam do trabalho deles no campo. Esse é um problema. O outro é que normalmente não é um diálogo, é um monólogo, né? Fica uma pessoa lá na frente falando, muitas vezes lembrando, eu vi vocês na área ontem, fulano de tal estava acima de 2 metros de altura, não estava usando os equipamentos de altura, estava sem o capacete, em outra situação e assim por diante. Um lembrete de regra, e isso não é a proposta do DDS, que é um diálogo sobre segurança real. A gente fez até um vídeo lá, uma animaçãozinha, satirizando um pouco essa questão, assim, exagerando um pouco ela, mas o que acontece é isso, né? É uma pessoa só falando sobre assuntos que não tem nada a ver com o trabalho. Uma das outras ferramentas que você trabalhou dentro do mesmo objetivo é o retorno, né, de experiência, né? Como tem sido o uso dessa ferramenta? Que tipo de exemplos têm sido considerados assim, com melhores resultados quando vocês utilizam? Retorno de experiência, quando a gente fala de retorno de experiência, muitas vezes o retorno de experiência que a gente vê que as empresas fazem é o seguinte: aconteceu um acidente no campo, vai vir um comitê de análise do acidente, e aí junta ali algumas pessoas do SESMIT, às vezes tem presença do operador, eles analisam aquele acidente, fazem um PowerPoint e divulga aquele PowerPoint ali para algumas unidades da empresa ou para alguns setores da empresa. É esse o retorno de experiência que a gente conhece normalmente, quer dizer, essa mesma lógica de você trabalhar com um evento que foi um acidente, um evento muito singular que aconteceu no passado, um evento que gerou problema, e aí a gente acha que isso vai gerar aprendizagem e prevenção para situações futuras parecidas com essa daí. Pode até gerar um nível de aprendizagem, mas ele é muito limitado em relação a todas as possibilidades do que não gerou acidente, da experiência trabalhadora, aquela ideia de que o trabalhador errou, quase gerou um acidente, ele conseguiu recuperar o erro dele, coletivamente ele se regulou individualmente, se regulou com o coletivo e conseguiu evitar o erro ali, ele conseguiu evitar o acidente. Isso acontece o tempo inteiro com todo mundo no trabalho da gente.
E aí tem uma fonte de aprendizagem enorme. Se a gente conseguisse recuperar um pouco mais dessas situações, que não geraram um problema necessariamente, ou não geraram um problema visível aos olhos de externos, de terceiros, da gestão, a gente poderia ter muita capacidade de gerar aprendizagem, de gerar prevenção com isso. Então o que a gente tenta, na verdade, ninguém quer, assim, falar a gente, eu falo a turma toda que trabalha com isso, ninguém quer reinventar a roda não, né, Pará? A gente quer aproveitar as ferramentas que já existem, mas que são mal utilizadas. DDS é um exemplo disso, que é utilizado de uma maneira completamente enviesada, sem propósito, sem sentido. Os trabalhadores ficam ali contando as horas ou os minutos, né, para poder ir logo para o campo, para sair daquela situação ali que nem aguenta mais, né? E outras ferramentas, tipo, algumas empresas têm o briefing, debriefing, né, que é aquele briefing no início da manhã, que o supervisor chega para o operador, passa os trabalhos ali que vão ser feitos, e no final do dia ele chega também, e aí o operador vai falar para ele o que foi feito da maneira que foi feito. E muitas vezes o que a gente observa é que isso também é enviesado, porque passa rapidinho no início, no final fala, não, deu tudo certo, está tudo bem, e acabou. E ali poderia ser uma fonte de aprendizagem. As próprias reuniões de grupo, né, que também acontecem às vezes uma vez por semana, enfim. As reuniões e essas ferramentas tomam formas muito diferentes nas organizações, mas a grande questão que a gente tem refletido é como a gente aproveitar esses espaços que já existem nas organizações para poder recuperar a experiência dos indivíduos, do cotidiano dos indivíduos, que é riquíssima, que está cheio ali de regulação, está cheio de aprendizagem, que pode ser fonte de formação para novatos, porque inclusive de reciclagem para experiente, né? Porque a gente sabe que as formações formais dentro da sala de aula dos cursos de reciclagem são extremamente limitadas, né? Acho que não tem problema falar, porque a Universemig e a CEMIG, ela reconhece isso mesmo. A Universemig é um campo de formação da CEMIG em Sete Lagoas, que é maravilhoso, que é um campo com uma área verde enorme, com muitas situações de simulação de energia e de simulação de problema, e as salas de aula. Qual que é o problema? Ali, o ponto positivo é esse, a estrutura é muito boa. O limite é que não tem nada da realidade dos trabalhadores quando o cara sobe no poste e vê o fio congestionado, vê passando linha de telefone, linha de internet, caixa de abelha lá numa rua inclinada ou com chuva, em que ele tem que intervir naquela situação que o terceiro colocou a cruzeta invertida. Ele não vê nada disso dentro da Universemig. Na Universemig ele vê um poste de meia e média altura, limpinho, bonitinho, que ele tem que ir lá e fazer a intervenção. Então, se a gente consegue recuperar espaços que já existem dentro das empresas e mudar a lógica e não pensar em fazer retorno de experiência só de situação de acidente que já aconteceu, ou ficar fazendo lembrete de regra, ou ficar controlando quem estava de capacete ou não estava ontem na área, e consegue reestruturar esses espaços para poder aproveitar a experiência do trabalhador, para não ficar no sentido só de cima para baixo, mas de que os trabalhadores possam trazer situações de campo concretas. Isso aí, sem dúvida nenhuma, que são momentos de grande aprendizagem, que podem se tornar momentos formativos e que muitas vezes vão ter muito mais valor do que uma formação formal dentro da Universemig, como é na Universemig ou dentro da sala de aula. Eu gostei muito desse teu exemplo da situação em que, quando o operador convive com um fracasso, com um erro, que ele detecta e recupera, como que a gente tem ali uma oportunidade de aprendizagem que, na maioria das vezes, deixa de ser aproveitada, né? E até interessante, porque pelo fato de não ter tido ali um desfecho negativo para a saúde, poderia até facilitar que as pessoas se sentissem mais à vontade para falar sobre a situação. O Amalberti, que a gente entrevistou, né, um tempo atrás, quando ele veio lançar o livro dele, né, ele fala muito sobre isso, né, também, e como a experiência na aviação dele é muito grande e tudo, ele mostra, até no livro Gestão da Segurança,
que as experiências com os pilotos, num voo de 9 horas, ele chegou a detectar mais de 200 erros nesse trecho dos pilotos, né? E aí ele faz esse questionamento. A grande questão e o bom operador não é o que erra menos, mas é o que tem mais capacidade de detectar e de recuperar esses erros. O problema é que quando não, como você bem disse, ocorre um desfecho negativo, isso tudo é perdido, né? E o que a gente, enfim, tenta desenvolver e tenta construir é a gente mudar essa lógica para poder aproveitar essa experiência de campo para poder gerar segurança de uma maneira um pouco mais pertinente. Eu queria aproveitar ainda e fazer mais umas perguntas para ti. A primeira, hoje eu conversei com o Chicão aqui e um dos temas nossos foi aquele trabalho que vocês publicaram recentemente a propósito da análise do acidente lá da Air France. Isso. E então, uma situação onde os desafios enfrentados pelos operadores também tinham a ver com a interação com tecnologia num contexto em que perturbações ajudavam a criar uma situação de incompreensão, né? Você podia contar um pouquinho assim, o que você achou, você considera, na sua opinião, as principais contribuições de uma abordagem como aquela que vocês fizeram no artigo? Posso. Esse caso é interessante, porque o BEA, né, que foi o Instituto de Análise de Acidente, que é o Instituto Europeu que fez a análise desse acidente, as conclusões dele, depois dos 4 relatórios que foram produzidos de 2009 a 2012, o acidente foi em junho de 2009, e durante 3 anos, eles, à medida que iam encontrando, primeiramente, as peças do avião, depois as caixas pretas, depois com um grupo, depois com análise mais aprofundada do conteúdo das 2 caixas pretas, depois com um grupo que eles contrataram um grupo de fatores humanos para poder auxiliar com 7 pesquisadores e tal. E a conclusão que eles chegam no final é que o que causou o acidente foi uma falha técnica, que foi o congelamento da sonda Pitot, a sonda de velocidade externa ao avião, que congelou. A partir do momento que ela congelou, automaticamente o sistema da Airbus passar a pilotagem automática para a pilotagem manual. E assim que passa a pilotagem manual, um dos pilotos, ele puxa o manche do avião, o avião começa a subir, e aí o avião chega numa área limite ali, que é chamada de coffin corner, né, que é a zona do caixão, que os aviões não podem ultrapassar aquele limite, porque senão ele perde a sustentação e começa a cair. E caiu até bater diretamente no oceano. Então o BEA ele fala o seguinte: olha, o que causou esse acidente foram 2 coisas. Primeiro, a falha técnica, que foi o congelamento da sonda Pitot, mas a falha humana, que foi o piloto ter puxado o manche e ter colocado o avião numa situação de stall, de perda de sustentação, que levou o avião a cair, e ao mesmo tempo a tripulação não tem identificado que eles estavam em stall. Então, uma combinação de falha técnica com falha humana, nada muito diferente do que a gente já vê por aí. E é interessante porque eles criticaram muito o BEA a falha humana em si. Que além de ter apontado a falha humana, falam o seguinte: olha, é uma falha humana muito grosseira, é uma falha humana muito básica, porque qualquer piloto, qualquer um, porque a regra aerodinâmica é a mesma para os pequenos aviões ou para os grandes aviões, sabe que se a gente puxar o manche, a gente vai chegar numa situação de condição de perda de sustentação, e que se o avião está caindo, o motor a todo vapor, eles puxando o manche para trás para levantar o nariz do avião para tentar ganhar altitude, e o avião não responde, então qualquer piloto sabe que é uma situação de perda de sustentação. Então isso é muito curioso, né? Porque eram 3 pilotos muito experientes, um com 3.000 horas de voo, que era o que tinha menos experiência, o outro com 6.000,
e o outro, que é o comandante, com 11 mil. Só para a gente ter uma ideia, em geral, as companhias aéreas, para exigir que um piloto, para fazer a prova lá, para conseguir fazer uma viagem de longa distância, é 500 horas de voo. O mínimo que um dos pilotos tinha era 3 mil, então são pilotos experientes. Então a pergunta que a gente se coloca é por que então que pilotos tão experientes cometeram erros tão grosseiros e não conseguiram identificar esses erros. E numa situação dessa, isso foi o que instigou a gente inicialmente, né? E a pergunta é que, assim, a gente pensa assim, o que a gente vai fazer para tentar encontrar alguns elementos de resposta nisso daí? Como infelizmente a gente não tem mais as vítimas para poder auxiliar a gente nessa construção, nessa reflexão, o que a gente fez foi desenvolver alguns workshops lá no FMG com alguns pilotos, tanto de Airbus, que foi o avião que caiu, quanto de Boeing, para eles poderem ajudar a gente nessa reflexão. E aí foi super interessante esses workshops, porque a gente teve toda uma fase de muito estudo para a gente entender o que o BEA falava, né? Então estudamos muito aqui com os relatórios, e aí nosso método basicamente foi confrontar os principais trechos do que o BEA colocava com a percepção desses pilotos que estavam ali. E apareceram coisas interessantíssimas, e é essa história que a gente conta um pouco no artigo, mas ele não conta a experiência completa, esse artigo, a gente está preparando um outro para contar a experiência mais completa, mas o que eles começam a questionar muito, que são coisas da vivência deles, da experiência deles, né, que a gente muitas vezes não percebe, porque, por exemplo, uma das coisas que o Berro coloca é o seguinte, uma situação de perda de sustentação, que é quando o ar para de passar debaixo da asa do avião e ele começa a cair uma folha de papel, por mais que os motores estejam em perfeitas condições, né? Então, uma condição de perda de sustentação é muito diferente daquelas trepidações, daqueles... esqueci o nome agora, daquelas turbulências. Das turbulências que a gente sente, é muito diferente. Então eles deveriam ter identificado, por exemplo, quando o avião já estava caindo, os pilotos tinham que ter identificado. Isso é um sinal importante, que é o que eles chamam de buffet, né? Que é muito diferente de uma turbulência. Isso aí é um erro grosseiro, um erro básico, de ver se identificado. É um sinal importante para identificar a perda de sustentação. Aí os pilotos trazem coisas super interessantes sobre essa questão. Eles falam o seguinte, olha, a gente tem que entender o seguinte, realmente, em condições ideais, a gente sente muitas vezes, eles falam assim, sente na bunda, né? Sente na cadeira ali a vibração de uma diferente, de uma turbulência para um buffet, isso é claro. O problema é que eles era 2 horas da manhã, então você já não tem visibilidade externa. Eles estavam numa zona de turbulência, já identificado que assim que sai da costa brasileira, ali, onde caiu, é mais ou menos 1 hora de uma região reconhecidamente já de turbulência. E além disso, estavam temporal, eles estavam passando debaixo de uma tempestade, né, que foi também um dos questionamentos que o BEA fez. Vários pilotos desviaram da tempestade e eles decidiram passar direto da tempestade. Então os pilotos falaram, olha, numa condição dessa é impossível a gente perceber a diferença entre uma turbulência e um buffet. Em situações ideais a gente percebe, mas com chuva, debaixo da tempestade, 2 horas da manhã e em zona de turbulência, não, ninguém percebe. Ou essa outra questão da tempestade, né? Eles falam, uma das possibilidades que existe, das hipóteses, é que é problema no radar. Que o radar ele identificou uma pequena tempestade antes e que escondeu a grande tempestade. Então eles não tinham noção do volume da tempestade. Se eles tivessem, eles não teriam entrado. E aí eles vão, e o mais interessante é isso, porque eles vão desenvolvendo hipóteses ali que são super... que questionam muito as análises oficiais, inclusive sobre a questão principal desse acidente, que é falar assim, olha, eu questiono, isso os pilotos falando, eu questiono inclusive se o piloto realmente puxou o manche. Porque numa região dessa daí, para você, o avião ele tem uma inércia, né? Ele até utiliza um termo que é um sistema automatizado, chama fly-by-wire, alguma coisa do tipo. Que é o seguinte, para o avião responder a algum comando da gente, piloto, a gente tem que insistir no comando.
Então, se eu quiser que o avião suba, de fato, eu tenho que puxar o manche e manter ali o meu comando durante muito tempo, porque aquela inércia do avião ali, ele vai responder devagarzinho ao nosso comando. E aí ele pediu para a gente olhar os comandos lá nos relatórios oficiais, o input, output, lá que os relatórios trazem isso tudo, e a gente não percebe no input do manche, especificamente, uma manutenção nessa posição. O que responderia? Ele falou assim, ó, do jeito que está aqui, eu não acredito que voluntariamente nem ele tenha puxado o manche. Então, assim, e ele fala ó, que numa situação de tempestade como essa, várias coisas podem ter acontecido, inclusive o avião ganhar altitude sem a gente pedir aquele ganho de altitude. Então, são várias situações que eles vão trazendo e confrontando esses dados oficiais aí, que vão mostrando que a realidade pode ser muito diferente de uma análise oficial de acidente. Então, a gente começa a contar algumas coisas nesse artigo e estamos produzindo outro para que conte essas coisas. Então, caros espectadores, aguardem o próximo capítulo. Que o artigo ficou muito bom, muito rico, né? E esse artigo é fácil de ser encontrado. Você podia só citar título, a revista, quem tiver interesse. Foi na revista Gestão e Produção. O título é um título longo, eu não sei se eu vou lembrar dele aqui, mas eu passo um contato se você quiser divulgar junto com a entrevista. Eu tento incluir aqui. Isso. Mas é a revista Gestão de Produção. Isso. Um artigo de Raoni Rocha e Francisco Lima. De 2018 agora, a F447, que é o nome era o nome do voo, né? E aí a gente fala sobre essa questão da análise acidente nesse avião. Nós estamos com um probleminha de tempo aqui, mas eu queria... Nós vamos participar de uma mesa junto aqui agora, né? Queria te abrir a palavra para você encerrar essa nossa entrevista, que mais você gostaria de comentar desse trabalho que está fazendo, dar o endereço do blog. Tá. Só acho que mudando um pouco o viés, mas que eu acho que é super importante para agradecer esse trabalho que você faz, né, e que o Fórum Acidente trabalha. A gente se inspira muito nesse trabalho de vocês aí, porque eu acho que isso é uma questão hoje, né, para a gente, voltando até no início da nossa conversa aqui, a gente tem uma dificuldade enorme de conversar com gestão, com os gestores de uma maneira geral, sobre questões da segurança, sobre essas questões de pesquisa, ou porque a nossa linguagem é muito técnica, ou porque é uma construção realmente a médio e longo prazo, a gente não muda isso com o estalo de dedo. Então tem uma série de dificuldades que fazem com que alguns gestores prefiram, mesmo reconhecendo os problemas que eles têm, os gestores de segurança, prefiram continuar com o sistema que eles já vêm cultivando há algum tempo. E eu acho que essas estratégias que o Fórum já há muitos anos desenvolve, e que a gente agora... E que, enfim, vocês inspiram muita gente, e eu sou uma dessas pessoas que bebo dessa fonte. Eu acho que isso são estratégias que são fundamentais para a gente conseguir, vamos dizer assim, vulgarizar um pouco mais essa linguagem acadêmica, né? E popularizar um pouco mais também esse academicismo mesmo que existe, que eu acho que é um impeditivo, na verdade, desse conhecimento se disseminar. Eu acho que essa estratégia é fundamental, né? A gente desenvolver materiais mais interativos, de maior compreensão. A gente sabe que, por exemplo, aqui no Congresso eu já tive relatos de pessoas que usam material do fórum, que usam material lá do nosso canal nas CIPATs deles, com os trabalhadores, com os operadores. Então isso eu acho assim, um trabalho muito, muito valioso mesmo. E a gente tenta fazer isso de alguma maneira lá também na Unifei. A gente tem um blog e um canal chamado Ergonomia da Atividade, que não se restringe só à ergonomia da atividade, mas que discute saúde e segurança no trabalho. E é super interessante, porque é um trabalho que já tem quase 3 anos, tem um grupo, virou um projeto de extensão, a gente começou despretensiosamente, virou um projeto de extensão que hoje já tem recursos, os alunos recebem uma bolsa para poder produzir material, a gente produz muito material que é muito custoso, né? A gente produz documentário, produz animação, produz entrevista, produz
uma série de coisas, reflexões sobre artigos e vai postando isso lá. E aí a gente convida então a comunidade a interagir mais com a gente, né? A curtir lá o blog, a acompanhar nosso canal, tem página no Facebook, tem no Instagram, e tudo isso gerido pelos alunos. Eu fico mais no background ali atrás da coxinha e dando o suporte que é necessário, né? A gente faz muita discussão e tal, mas são eles que eu ajudo na roteirização, a gente roteiriza tudo junto, são eles que filmam, que escolhem os personagens, né? Que fazem a filmagem, que fazem toda a edição e que postam o material e que interagem com o público também. Então, é essa mensagem que eu queria deixar, que eu acho que esses trabalhos e assim, o Fórum AT sendo um pioneiro disso tudo, tem muito valor dentro da academia e do mundo de trabalho da segurança. Então, muito obrigado. Eu que te agradeço.